Donald Trump tem apenas alguns dias restantes para tomar uma decisão sobre o Irã, pois depois disso ele não poderá travar a guerra sozinho. Anteriormente, o próprio Donald Trump declarou inesperadamente que não há mais prazos para encerrar a guerra no Oriente Médio ou assinar um acordo de paz. Mas o próprio Donald Trump recebeu inesperadamente um prazo de uma semana do Congresso dos Estados Unidos. A guerra que os Estados Unidos estão travando contra o Irã já dura quase 2 meses e está se aproximando o prazo em que Donald Trump e os congressistas terão que decidir como agir daqui para frente. Porque a lei dos Estados Unidos proíbe o presidente de conduzir uma guerra sem a aprovação do Congresso por mais de 60 dias. Até 1º de maio, Trump terá de fato 3 opções: recorrer ao Congresso para obter permissão para continuar as operações militares, começar a encerrá-las ou tentar contornar essa restrição. E o que é importante, o Irã entende perfeitamente todas essas opções. Sou Alexei Pichi e vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário neste vídeo e se inscreva no meu canal do Telegram Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Então, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que está dando às facções iranianas rivais dentro do país um curto período de tempo para se unirem em torno de uma contraproposta consistente. Caso contrário, a trégua que ele prorrogou na terça-feira chegará ao fim. Fontes da Casa Branca observaram que Trump está disposto a prorrogar a trégua por mais 35 dias para dar aos iranianos a oportunidade de negociar internamente em Teherã e colocar seus assuntos em ordem. Vou contar que agora realmente existe uma grande divisão dentro das facções políticas e militares no Irã. Falei sobre isso em um episódio separado. Apesar de Trump ter afirmado depois, de forma inesperada, que não há pressa para manter a trégua com o Irã ou iniciar negociações de paz. Quando perguntado sobre quando a guerra pode acabar, Trump respondeu que não há prazos e que agora não há mais motivo para a pressa. E embora antes ele dissesse que a guerra duraria de 4 a 6 semanas, agora ela já está entrando na 7ª semana. A seguir, uma citação de Trump. As pessoas dizem que eu quero terminar logo por causa das eleições de meio de mandato, mas isso não é verdade. Nós queremos fechar um acordo vantajoso para o povo americano. Mas então, de repente, uma verdade desagradável veio à tona. Agora o prazo final foi imposto ao próprio Donald Trump. A guerra que os Estados Unidos estão travando contra o Irã já dura quase 2 meses e está se aproximando o momento em que Donald Trump e os congressistas terão que decidir como agir daqui para frente. A questão é que a lei americana proíbe o presidente dos Estados Unidos de conduzir uma guerra sem a aprovação do Congresso por mais de 60 dias, e então, até 1º de maio, Trump terá basicamente 3 opções. Pedir ao Congresso permissão para continuar as ações militares. Segunda opção, começar a encerrar essas ações militares ou tentar contornar essa restrição legal. Vamos acompanhar a cronologia agora. Bombardeios no Irã começaram em 28 de fevereiro e Trump explicou que estava agindo dentro de seus poderes como comandante em chefe, com o objetivo de proteger as bases americanas no Oriente Médio e promover os interesses nacionais vitais dos Estados Unidos, incluindo a autodefesa coletiva de nossos aliados regionais, incluindo Israel. Essa foi a justificativa para o início da guerra. Oficialmente, Trump notificou o Congresso sobre o início da operação militar no Oriente Médio apenas em 2 de março. E é isso. A partir desse dia, 2 de março, começa oficialmente a contagem do prazo de 60 dias que termina exatamente em 1º de maio. Exatamente por 60 dias, Trump pode realmente conduzir a guerra sem a autorização do Congresso, usando como justificativa a segurança nacional, proteção de bases militares, defesa de aliados e assim por diante. Mas depois disso, é preciso ou terminar a guerra, ou conseguir a autorização do Congresso. Os democratas no Congresso já tentaram 5 vezes aprovar resoluções para parar as ações militares e obrigar Trump a consultar os legisladores. Os republicanos bloquearam tudo, mas alguns republicanos já dão a entender que o limite estabelecido por lei é muito importante para eles. Eles dizem, ok, já bloqueamos 5 resoluções dos democratas, mas daqui para frente isso vai ser difícil de fazer. Bem, porque 60 dias se passam e é preciso fazer alguma coisa. Senador republicano John Curtin escreveu no início de abril que, cito, não apoiará a continuação das ações militares após o término do prazo de 60 dias sem a aprovação do Congresso.
Liza Murkowski, uma das primeiras, criticou a falta de transparência por parte da administração Trump em relação aos objetivos, custos e prazos da guerra. Agora, junto com um grupo de senadores, ela está preparando uma resolução que autoriza o uso da força militar contra o Irã. Mas o principal objetivo desse documento, segundo ela, é restaurar a autoridade do Congresso e exigir que a administração Trump siga parâmetros claros para a operação militar. Ou seja, até ela diz que se a guerra continuar com a autorização do Congresso, ela será conduzida sob total supervisão desse mesmo Congresso. No Senado, os republicanos agora têm uma pequena vantagem, 53 votos de 100, e se apenas algumas pessoas do Partido Republicano, que até agora davam carta branca para Trump, adotarem uma posição rígida, a Casa Branca terá que buscar algum tipo de compromisso. Mas Trump pode perder um apoio significativo se o conflito continuar em maio. Brian Mast, líder do Comitê de Assuntos Internacionais na Câmara dos Representantes, foi quem alertou sobre isso. Logo depois que, na semana passada, os republicanos na Câmara mal conseguiram bloquear a resolução dos democratas, Mast declarou que, abre aspas, o resultado da votação pode ser completamente diferente em 60 dias. Considerando o prazo final de 1º de maio, a lei permite a extensão das ações militares por mais 30 dias se o presidente confirmar por escrito que tempo adicional é necessário para a retirada segura das tropas americanas. Mas tal extensão não concede autoridade para continuar especificamente a campanha ofensiva. Isso significará que, em 30 dias, todas as tropas que foram enviadas adicionalmente não devem mais permanecer na região. Mas agora Trump está enviando mais um porta-aviões para a região. Embora, é claro, existam algumas brechas engenhosas. Presidentes dos Estados Unidos de ambos os partidos conseguiram anteriormente continuar operações militares sem a aprovação do Congresso, mesmo após o prazo de 60 dias. Por exemplo, Barack Obama, em 2011, explicou que a lei não se aplicava à operação então realizada contra a Líbia, com o objetivo de deter a repressão violenta dos protestos populares pelas tropas de Muammar, que prevê combates prolongados ou troca ativa de tiros com forças inimigas, assim como a participação de tropas terrestres americanas. Na época, isso gerou fortes críticas de ambos os partidos, mas alguns legisladores agora sugerem que a administração Trump pode apresentar argumentos semelhantes no caso do Irã. Ou seja, não há uma fase ativa de guerra, as tropas terrestres não estão envolvidas. As tropas simplesmente permanecem na região e às vezes lançam mísseis contra o Irã para proteger as bases militares americanas. É só isso. Trump estendeu a trégua de 2 semanas que terminou na terça-feira, apesar de ter dito antes que isso era improvável. Ele não especificou quando ela terminará, enquanto mais de 20 navios de guerra dos Estados Unidos continuam bloqueando a passagem de embarcações ligadas ao Irã na fronteira simbólica entre o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Os Estados Unidos também enviaram à região um terceiro grupo de ataque da Marinha. Liderado pelo porta-aviões USS George Bush, ele chegará ao Oriente Médio em 35 dias, exatamente na época em que se completam os 60 dias, mas vamos ver o que a administração fará a seguir. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e não esqueça o like. Se você quiser apoiar o trabalho e este canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR que está na sua tela. Agradeço qualquer apoio de vocês, por hoje é só, cuidem-se, até mais.